O caminhão aparecia nas ruas de São Paulo como um fantasma de metal e vidro, 5 toneladas de presença que não pediam licença. Dentro dele, 7 policiais. Fora, uma cidade inteira que não sabia o que fazer quando aquela máquina chegava. Ele era chamado de Caveirão, o apelido já dizia tudo. Nem sempre tivera esse nome, nem sempre tivera essa forma, mas em 2001, quando a Polícia Militar de São Paulo o colocou nas ruas pela primeira vez, ele se tornou o símbolo vivo de uma escolha que ninguém tinha pedido permissão para fazer. O carro blindado, equipado com escudo de aço na frente e vidro à prova de bala em todas as janelas, rodava por favelas, por corredores, apertados por becos onde o policial comum não entrava porque sabia que sairia diferente ou não sairia. O Caveirão entrava, saía e deixava para trás uma população que o medo agora tinha forma, tinha peso, tinha som de motor diesel. O veículo nasceu de uma resposta. Em 1999, a violência em São Paulo tinha alcançado um patamar que as ruas não suportavam mais. Trocas de tiro entre tráfico e polícia geravam cacos de vidro em calçadas, onde mães estendiam roupas. Carro furado durante abastecimento. Delegacias atacadas à noite. A polícia militar olhou para aquele caos e decidiu: vamos criar algo que não tenham resposta. Chamaram a ESCO, empresa israelense de defesa, e desenharam um veículo que parecia saído de uma zona de guerra, porque, em sua lógica, as ruas de São Paulo já eram uma zona de guerra. O Caveirão chegou prometendo ordem. O que ninguém contava era que a ordem que ele trazia tinha um preço que as comunidades periféricas pagariam, não a indústria do tráfico. Dentro de 6 meses, o Caveirão foi usado em 247 operações. Dentro de um ano, esse número triplicou. Favelas inteiras começaram a contar histórias sobre aquele carro, histórias que não saíam dos jornais, saíam das portas das casas, pela boca dos meninos que tinham visto de perto. Um menino de 12 anos, em Paraisópolis, vira o carro entrar pela rua principal uma terça-noite. Vidraças caíram. Pessoas caíram. Depois, o carro saiu. Depois veio o silêncio. Depois vieram as mães procurando seus filhos nas delegacias, nas celas, nos cemitérios. A polícia militar comunicava cada operação como sucesso. Tráfico desarticulado. Armas apreendidas. Traficantes presos. Os números eram reais. O que não aparecia nos comunicados era outra realidade de números. 63 pessoas morreram em operações onde o Caveirão foi usado no primeiro ano. Dessas, 47 eram suspeitos de ligação com crime. O resto era vizinhos, pessoas no lugar errado, crianças. O Caveirão não discriminava com precisão, discriminava com força bruta. E a força bruta, quando aplicada numa população onde a confiança na polícia já era mínima, multiplicava o medo exponencialmente. Coronel Ubiratã Brasil, comandante da polícia à época, defendia o Caveirão como instrumento necessário. Em entrevista de 2003, ele disse: não há outra maneira de entrar em certos locais sem risco total. O carro, por sua lógica, era sacrifício calculado. O sacrifício da polícia para proteger a cidade. Mas quem estava sendo sacrificado, na verdade, eram os moradores daquelas ruas. O Caveirão representava uma decisão. A polícia militar escolhia sua própria segurança sobre a segurança de quem vivia, donde o carro precisava entrar. E essa escolha, uma vez feita, não era fácil de desfazer. Comunidades começaram a se reorganizar, não em resposta ao crime, em resposta ao Caveirão. Grupos como o UCCBB, Coletivo de Comunicação Black Brasil, documentavam cada passagem. Redes sociais, ainda criança em 2003, mas crescendo, começavam a carregar vídeos pixelados de operações, imagens do Caveirão
saindo de becos enquanto pessoas gritavam. O veículo, que tivera seu lançamento noticiado em jornalões como solução técnica para um problema técnico, começava a virar símbolo de uma brutalidade que tinha face, que tinha som, que morava a 5 quadras de distância. A própria segurança que o Caveirão prometia trazia insegurança contínua para quem não estava do lado de dentro do blindado. Como exatamente o Caveirão funcionava? A análise técnica revelava que a máquina era construída sobre lógica militar pura, blindagem de aço galvanizado em corpo integral, menos capaz de resistir a tiros de revólver calibre 38 até 5 metros de distância. As janelas eram feitas de poliestireno transparente reforçado, material que não quebrava com bala de fuzil. A parte frontal tinha um escudo retrátil de metal puro, que podia ser abaixado para ariete de porta ou para proteger a frente contra objetos atirados. 7 policiais no interior, 4 deles com visão de 180 graus, cada um através das laterais, permitindo reconhecimento de ambiente em tempo real enquanto o carro se movia. O motor era diesel, capaz de atingir velocidades de até 100 km por hora, menos velocidade, suficiente para arrombar favelas apertadas e sair antes de reação organizada. Mas aqui estava o que mudou tudo. Em 2005, um documentário chamado Presença Negra de um coletivo de cineastas independentes mostrou pela primeira vez o que o Caveirão fazia à vista de dentro das casas, não da visão da polícia. Uma mãe, identificada só como Maria, relatava como o carro havia entrado em sua rua procurando por um traficante. Ele não estava lá. O Caveirão entrou mesmo assim. Paredes caíram. Seu filho, que dormia no quarto da frente, acordou sangrando no rosto. Ninguém foi preso naquela operação. Ninguém foi ferido propositalmente pela polícia. Mas o estrago estava feito menos na parede, na criança, na confiança dessa família de que a polícia era força de proteção. Quer participar da descoberta sobre como uma máquina pode transformar uma cidade inteira? Inscreva-se no canal para ver mais histórias que a narrativa oficial tenta enterrar. A polícia na época não tinha resposta para isso. O Caveirão era legal. O Caveirão era necessário. O Caveirão tinha salvado vidas de policiais. Isso era verificável. Coronel Protásio de Oliveira, porta-voz da corporação, em 2004, afirmou que o veículo havia reduzido mortes de policiais em 41% em operações de alto risco. Os números eram reais, as vidas salvas eram reais, mas a criança com o rosto sangrando também era real. E essa realidade, a de que a segurança de uns era construída sobre o medo organizado de outros, menos começava a ficar impossível de ignorar. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Em 2006, uma organização não governamental chamada Instituto de Defesa dos Direitos Humanos conseguiu dados que a polícia nunca tinha divulgado. Publicamente entender, 248 operações com o Caveirão naquele ano. 186 não resultaram em nenhuma prisão. Nenhuma. O carro tinha entrado em comunidades. Tinha assustado populações inteiras. Tinha destruído propriedade. Tinha deixado pessoas feridas. E tinha saído sem nenhum resultado que justificasse a operação. A proporção desmoronava. Não era 41% de redução de mortes policiais contra aumento de violência. Era redução de mortes policiais contra caos generalizado sem resultado proporcional. A reação chegou rápido. Defensoria Pública de São Paulo abriu uma investigação formal sobre o uso desproporcional de força. Ativistas de direitos humanos, que até então operavam como comentaristas periféricos, viraram parceiros de investigação. A Anistia Internacional dirigiu o olhar para São Paulo. A ONU pediu explicações. De repente, o Caveirão não era mais símbolo de segurança. Menos
Era símbolo de brutalidade estatal sob escrutínio internacional. A polícia militar respondeu expandindo o programa. Se o caveirão funcionava em São Paulo, por que não expandir para Rio de Janeiro? Para Brasília? Os vídeos do caveirão circulando em operações cariocas mostravam o mesmo padrão: entrada brutal, saída sem resultado proporcional, população traumatizada, mas havia um segundo obstáculo que ninguém na administração pública tinha previsto: o custo. Cada caveirão custava R$ 180 mil em 2006, menos valor equivalente a 2 anos de salário do policial médio. Manter uma frota desses veículos, treinar policiais para operá-los, pagar manutenção. O programa estava consumindo o orçamento de segurança pública inteira em São Paulo. Por volta de 2008, um terceiro obstáculo chegou. Redes de tráfico perceberam que o caveirão tinha um padrão. Ele entrava por rotas previsíveis, saía pelos mesmos caminhos. Começaram a preparar emboscadas. Em janeiro de 2008, um caveirão foi atacado com explosivos caseiros numa rua de Heliópolis. 3 policiais foram feridos. A máquina que tinha prometido invulnerabilidade tinha sido ferida e a promessa desmoronou. O caveirão não era indestrutível. Era apenas mais caro e mais assustador que um carro comum. O que aconteceu depois foi lento, administrativo, não dramático, mas foi real. A Secretaria de Segurança Pública começou a limitar operações com o caveirão. Primeiro, para apenas situações de alto risco documentado. Depois, para situações onde havia inteligência prévia de ameaça específica. Depois, para situações onde não havia alternativa. Cada restrição era anunciada como otimização de recursos, nunca como reconhecimento de que a brutalidade era contraproducente. Mas o resultado era o mesmo: o caveirão rodava menos. Em 2010, a cidade de São Paulo tinha 6 caveirões em operação. Em 2012, tinha 4. 2 foram desativados. Não porque a polícia admitisse fracasso, mas porque a manutenção ficou cara demais. E a procura por operações com eles tinha caído de forma consistente. A máquina que tinha aterrorizado favelas durante uma década estava virando relíquia de uma época que São Paulo, ainda que lentamente, estava tentando deixar para trás. Mas isso não era resolução limpa, era trégua. Os caveirões ainda existem. Em 2024, a Polícia Militar de São Paulo ainda tinha 2 veículos em operação ativa, menos mantidos numa garagem da Barra Funda, usados apenas em situações que a corporação classifica como extremo risco. Que significa o quê? Exatamente, continua indefinido. Continua dependendo de quem decide. E isso é precisamente o problema que o caveirão sempre representou: poder concentrado, sem definição clara de limite, sem resposta institucional pronta para quando aquele poder é abusado. O que mudou não foi o caveirão desaparecer. O que mudou foi a população aprender a resistir à narrativa de que medo organizado era sinônimo de segurança. Ativistas, documentaristas, ONGs, redes de elas criaram um contrapeso narrativo. Mostraram que segurança construída sobre brutalidade não é segurança, é ocupação. Mostraram que a população dentro das comunidades não era inimiga da polícia, era vítima da escolha que a polícia tinha feito, de usar força como primeira opção, em vez de última. Não foi vitória total. Vitória total teria sido nunca ter construído o caveirão. Mas foi reconhecimento de que máquinas de terror têm consequências que nenhum número de tráfico desarticulado compensa. Hoje, se você entrar numa favela de São Paulo, menos na mesma Paraisópolis, no complexo do Alemão Heliópolis, o caveirão não é mais presença automática. Não está lá tocando pânico uma vez por semana. Não está lá representando a escolha de que a segurança dos policiais vale mais que a segurança dos moradores.
Aquele menino de 12 anos que vira o Caveirão entrar em sua rua em 2002? Ele tem 35 anos agora. Ele conta a história, ainda conta para seus filhos. Conta como aquele carro chegou sem avisar, como vidraças caíram, como o silêncio foi pior que o barulho. O Caveirão ainda é chamado de Caveirão. Ainda é blindado, ainda é símbolo de força, mas já não é símbolo de segurança menos. É símbolo de um tempo quando São Paulo acreditava que máquinas podiam resolver problemas de humanidade. Aprendeu, caro e lentamente, que não podem. Se você quer entender como uma cidade inteira transformou sua relação com a polícia, como uma máquina de metal virou metáfora de fracasso institucional, como brutalidade criou sua própria contraposição, procure-nos. Vídeos de ativistas, nos documentários independentes, nos depoimentos de mães que viveram operações onde o Caveirão entrou. Aquele carro ainda está lá na garagem. A história dele não terminou. Apenas entrou numa pausa que pode ser final ou pode ser recomeço. E isso, para uma cidade inteira, continua sendo questão aberta.